Quando eu cheguei em São José do Sul, a movimentação cultural já era bastante intensa. Tinha o movimento tradicionalista, tinha a orquestra, já tinha uma certa efervescência no município de ações culturais. E eu cheguei com algo diferente, com algo novo, que eram essas oficinas de teatro. E foi um boom, foi muito legal esse impacto inicial. O município tinha 2.000 habitantes e nossa primeira mostra de teatro teve quase 1.000 pessoas assistindo. Então, dá para se dizer que metade da cidade esteve presente no nosso primeiro ano de apresentação de teatro lá, dos alunos de teatro, e envolveu a comunidade como um todo, e a comunidade até hoje é bastante presente nas oficinas de teatro, sempre com grupos fortes, representando São José do Sul na região, em festivais de teatro. Nós somos agraciados com o Prêmio FAMURS também, de melhor projeto cultural do Estado na categoria teatro. Também ganhamos alguns festivais, ganhamos alguns prêmios, mas a principal vitória da oficina de teatro é o desenvolvimento humano da nossa comunidade. Então, em 2015, vem o cinema. Nosso município ele é aprovado num projeto do Itaú Social, que era uma proposta que trabalhava com a questão das drogas, a problemática das drogas, dentro do universo cinematográfico. Então, também foi um boom, movimentamos a cidade, a região, tivemos um festival de cinema no final do ano e foi uma experiência incrível. Então, em 2022, foi retomado a convite do Marcos. Eu fui, então, como instrutor de cinema. E nós tivemos um belo ano com 4 obras incríveis dos alunos, todas as criações deles. Eu apenas vou direcionando as questões técnicas para ajudar eles, através do cinema, contar as histórias que eles querem. E o que eu sempre falo para os meus alunos é: quem escreve uma história para ser contada é porque tem algo que está nos incomodando e a gente quer falar, a gente quer botar para fora, tirar as palavras que estão entaladas na garganta, a gente quer contar para as pessoas. Ou determinada situação precisa ser alterada, mas eu sozinho não consigo. Então, através da arte, eu tenho a força para iniciar um movimento de transformação social. E daí me caiu várias coisas assim. Quem é que conhece a Decor? Poucas pessoas conhecem a Decor, a não ser quem, né, tinha contato mais íntimo. Quem é que sabe que São José do Sul ganhou esse título de cidade do Antônio Gaúcho? Isso me instiga e me instigava muito quando professora. Quem é que sabe que Montenegro é a cidade das artes? Né? E que cada município do Vale da Felicidade traz alguma característica e que essa característica foi pensada anteriormente em função do turismo. Mas quem é que conta essa história? Então, eu pensei em escrever um livro na perspectiva desse lugar de fala, como se diz, do meu lugar de fala, né? Naquilo que eu poderia contribuir com esse legado, contando uma história através do lúdico. E eu acredito que para escrever a leitura faz toda a diferença para te conseguir escrever, desenvolver um texto, né? Para escrever corretamente também. Um incentivo que eu posso dar é, quanto mais ler, mais para escrever, né? Tem que tentar, tem que escrever, tem que fazer os resumos, né? Fazer as histórias, né? E para fazer começo, meio e fim, né? Tem que ter um sentido, né? Sim. É difícil, eu sei. Nós sempre já participava das cavalgadas de amizade, assim, e as cavalgadas da 15ª região, né? E aí uma dessas nós se conversamos durante a cavalgada, aí fizemos uma reunião na casa do Silvério dos Santos,
Isso era o nosso primeiro passo que nós demos. Foi lá no Morro do Cedro, quando nós queremos, e aí voltamos para procurar nossos dados, que tudo que a gente precisava, né? E aí os dados foram o seguinte: nós tínhamos uma comunidade forte, então Diogo Baixo, antes do CDG, e para nós fundar o CDG, nós tínhamos de 85 associados, não é sócio, é associado, né? Para nós iniciar um CDG. E aí estamos atrás, como nós enfraquecemos a comunidade, como se diz, mas todos ficaram dentro da comunidade, só que nós precisávamos deles para associar no CDG Brilhadores do Sul. Foi em 2001, né? Sim, 2001. É. A Semana Farroupilha, por exemplo, que nem esse ano, nós vamos buscar a Chama Crioula em Triunfo. Já está, o MTG, o pessoal da 15ª já está tudo definido, né? Triunfo se ofereceu para que seja lá, então, a expansão. E daí a gente vai daqui, a gente vai embarcado até Triunfo e de lá a gente vende a cavalo. Pegamos a chama lá na praça, geralmente é na praça que eles fazem a expansão. E aqui em São José do Sul vai ter a recepção dos cavaleiros, né? O pessoal aqui, o pessoal do CTG e o pessoal também da prefeitura ali, os vereadores, a prefeita, todos se envolvem, então, no recebimento da chama. A partir de ter chegado a chama no nosso município, começam os eventos, né? Sim, no 20 de setembro, então, a gente tem o nosso tradicional desfile, né, Farroupilha. Aí, por a gente ter um município pequeno, a gente não, vamos dizer assim, vai ser desfiles de cavalo, prenda gaúcho, né? Então, a gente traz as escolas para participar, né? Porque tem municípios maiores que tem o desfile de 7 de setembro, tem o de 20, a gente ainda, por ser tão pequeno, assim, a gente não consegue, né, contemplar os dois, então a gente traz as escolas para participar do 20 de setembro. E é também para celebrar, então, a cultura gaúcha e a cultura germânica junto, né? Então, é um momento também importante que o município se enxerga e se vê valorizado ali celebrando aquela tradição. Outra tradição que a gente tem também são as carreteadas, que é o desfile com carro de boi, que acontece também em outro momento, né? Não no momento do desfile Farroupilha. É que a gente continua a tradição, né? Hoje é muito raro aqui tu ver a gente trabalhando com boi, careta, né? Hoje é trator, tudo avançou, né? Mas tem aquelas raízes, tem pessoas ainda que cultivam, que gostam, né? Então a gente usa isso nas careteadas, que é o nosso município também, e eles visitam nós aqui também. É muito bonita essa tradição, né? Quando a gente consegue unir toda a comunidade assim com um objetivo comum, acho que só tem a crescer a cultura no município. Eu acho que já tem muita coisa e eu acredito que ainda vai crescer mais ainda. Então, a gente delineou por quase um ano uma estrutura, tendo as outras associações da região como base. E, enfim, conseguimos fundar a associação com uma primeira oficina de taekwondo, que foi bancada pelo município, e depois a gente conseguiu, com as nossas atividades de vendas, de pizza, de promoções e rifas, exatamente, assim, mas sem muito financiamento, assim, realmente com atividade da diretoria, assim, se esforçando para conseguir, a gente conseguiu aulas de inglês para as crianças, e esse foi o nosso primeiro ano, que na verdade nem chegou a ser um ano, acho que foi um semestre, alguma coisa assim. E nesse meio tempo a gente conseguiu, então, ter o ano que a gente precisava de fundação de CNPJ para poder solicitar para a prefeitura verba, para eles nos auxiliarem para poder ampliar essa gama de oficinas. Então, no segundo ano, a gente conseguiu entrar com termo de fomento para ser votado pela Câmara, e assim a gente deu início a realmente algo mais semelhante àquilo que a gente imaginava, tendo uma gama, acho, de 8 oficinas nesse segundo ano, de instrumentos, de dança, de inglês, de canto coral, atividades coletivas também. Eu sempre tive algum contato por causa dos encontros de coros, né? E sempre soube que sempre houve um movimento cultural bastante interessante aqui, principalmente com o canto, né?
tinha um coral masculino aqui, algum tempo atrás também a orquestra, já tinha um trabalho musical bem feito. Mas eu acredito que com o advento assim, da SES, né, com ela se fixando, se alicerçando mesmo, isso contribuiu muito para o desenvolvimento cultural aqui do município de São José do Sul. Essa parceria da prefeitura com a SES, essa administração toda da SES, com as oficinas, criando oficinas, disponibilizando oficinas de vários, da dança, música, da arte, do teatro, isso contribuiu bastante e ainda está no início, então eu acredito que vai ficar muito melhor ainda para um futuro ainda. Então, eu acho que agora, com a criação da SES, eu acho que isso vai ser uma constante, assim, tá crescendo bastante, vem crescendo bastante, e eu acredito que cada vez vai melhorar mais. A gente tem grupos de teatro, a gente tem coral, a gente tem grupo de balé. A associação acredita que isso vai trazer benefícios para eles a longo prazo, por mais que eles não vão ser atores, ou professores de inglês, ou poliglotas, ou instrumentistas. Isso tudo está formando eles como indivíduos para... Experiência de vida. Exatamente, para o mundo, assim. Eu lembro das escolas daqui, de São José do Sul, de Dom Diogo, no caso. Tínhamos a Felipe Camarão, perto das terras da Dona Imelda, seu Cistílio, que depois ela foi construída uma escola aqui, que é hoje a Valéria. Primeiramente, ela tinha a escola de Felipe Camarão, uma escola municipal. Na época do seu Cagliari, ela foi construída, seu prefeito de Salvador do Sul. Tínhamos a Vidal de Negreiros, que era uma brisoleta também, que era nas terras da cooperativa. Nessas três, eu lembro. Que tinha as duas. A outra era escola particular junto à igreja, que hoje é a Capela Mortuária, que era São Francisco de Sales. Como o prédio da escola não era boa, não era mais muito boa, então a comunidade resolveu de construir um outro prédio. E mesmo assim que ele era só de uma sala, então veio aqui um padre, ele fez um projeto muito simples para uma escola. E o presidente da comunidade, a princípio, não estava muito a favor, né? Mas então outros insistiram. E aí fizeram esse prédio aqui, com 2 salas de aula, um corredor, porque a outra não tinha abrigo, né? E mais uma secretaria. Então foi uma grande inovação para a época, na década de 50, né? De ter um prédio com 2 salas bem construídas, com mais umas ampliações. E o professor era o seu Prano, com a filha dele, a dona Teresa, moradora de Salvador do Sul, a Teresa Prano, é viúva do seu Olímpio Lotterman. Então ela ajudava o pai a dar aula. Com 104 alunos para um professor. 2 salas, divididas em 4, porque tinha da primeira até a 4ª série. Então, até uma certa altura, ele estava sozinho, revisava nas 2 salas, dava o tema para um e assim funcionava. Eu estudei na escola ali, São Francisco de Sales, que depois foi integrada para a escola Felipe Camarão, depois mudou para a Valéria. Eu estudei lá. Seu Plínio Reis e Dona Mirtes Rohr foram os meus professores naquela época. Mas daí a minha escolinha que eu dava aula era logo aqui embaixo, onde é a cooperativa nova agora. Ali era um campo assim aberto, cheio de árvores ao redor, uns coqueiros, e uma escolinha de 4 paredes de madeira em cima de umas pedras, de umas lajes assim, né? Bem rusticazinha, assim, não era pintada, nada, sabe? Daí eu fui ali, eu comecei a olhar, disse, bom, vamos começar a organizar, então. Aí, meus alunos, primeiro dia de aula, eu cheguei aqui, estavam todos sentados embaixo da escola esperando, né? Assim, não. Aí eu cheguei, eu disse que era professora e tal. Meu Deus do céu, eles não falavam água em português.
E eu não falava água em alemão. Foi complicada a nossa relação no início, né? Mas depois foi tranquilo. Eles se obrigaram a aprender português, né? E eu ainda peguei as séries iniciais, primeira e segunda série. E foi tranquilo. Eu era a primeira professora da linha Canavial. Naquela época era a Escola Manuel da Nóbrega. E depois eu fui a primeira professora na linha Lerner. Lá era a Escola João Lerner. E esta escola ainda existe. E depois eu era diretora muitos anos da escola da Felipe Camarão. A Felipe Camarão, porque ela tinha o nome Felipe Camarão. Depois, mais tarde, eles mudaram o nome de Valéria Maria Kirich, que é minha tia. Minha tia era irmã do meu pai. Irmã do meu pai, minha tia. Eles mudaram o nome. E ela ainda tem este nome, Valéria Maria Kirich, lá em cima. Mas eu era diretora muitos anos. 36 anos eu estava sempre plantada em sala de aula. Sempre no meio de crianças. Porque tem professores, eles têm estudo e não sabem ensinar. E eu tinha facilidade em ensinar. Todas as crianças, no começo desse que eu dei aula, aprenderam a ler, falar o português mais ou menos com o mesmo sotaque que eu tenho, porque eu tenho um sotaque forte de alemão, porque eu só falo alemão em casa. Meu marido não falava português, minha mãe não falava português, o que eu ia fazer? Sempre falei alemão. Então eu tenho um sotaque forte, eu sei, mas com o meu sotaque eu alfabetizei, se não 1000, mas dezenas e dezenas de brasileirinhos. E aí uma vez, uma história foi muito engraçada, porque eu vi 2 meninos correndo, subindo a lomba, com o uniforme da escolinha. E aí eu notei que eu não estava dando aula para crianças, mas sim para sonhos. E aí aquilo me tocou muito, assim, o olhar deles subindo e animado com a escolinha. E aquilo me deu um estalo assim, eu pensei, poxa, eu posso fazer melhor. E antes disso, tínhamos a cancha de carreira, a corrida de cavalo, que era o esporte naquela época. Não tinha futebol ainda. Anos, 1950, 1960, era 2 carreiras iam até na estrada que descia a Valdemar José Bon, até ali e voltava. Na época, o futebol se criou depois em 57, né? Eu até sou um dos fundadores do Botafogo. Ali onde nós começamos a jogar futebol, ali tinha cancha de corrida de cavalo. E nós achamos o lugar mais bonito lá, mais parelho lá. Aí nós éramos assim, torcedores, a gente era gremista, a gente era colorado e assim. Aí nós às vezes batia bate-bola assim. Aí no fim inventamos nós podíamos fundar um time, nós tinha 20 ou 25 pessoas, parece. Aí nós fundamos. Só que na época não foi feito nada, né? A gente fundou e não se lembrou de fazer alguma coisa no papel. Mas eu me lembro, 27 de 7 de 1957, que foi fundado o Botafogo ali. Hoje é uma baita sociedade. E na sociedade, o pai tinha uma cancha de bolão naquela época, que era a dele. Cancha de bolão. Aí o pai falou, não, cancha de bolão não está dando mais o dinheiro que a gente espera, né? Vamos demolir a cancha de bolão e vamos ceder uma parte para a sociedade construir. Porque ele era só um galpão ali. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Nós vamos doar e vamos construir uma sede para o Botafogo. Toda de madeira,
Mas aconteceu essa situação de nós cuidarmos ali porque o pai estava sozinho com 4 crianças, né? E era um meio dele ter uma renda extra além da roça, né? E então ele cuidou. Ficamos por 9 anos cuidando da Sociedade de Botafogo. Fundamos, assim, de certa maneira, o Interbairros, né? Porque era um campeonato que nós organizávamos, né? Eu organizei, assim, os primeiros campeonatinhos e foi... Porque na Sociedade de Botafogo tem os horários de futebol. E esse pessoal gostaria de jogar um torneio, um campeonato, só que não iam para um Força Livre, porque na maioria das vezes o pessoal já tinha alguns do time que já tinham um pouco mais de idade, que não eram mais dessa coisa de jogar assim para fora. Então eles queriam alguma coisa que movimentasse eles ali, os times da sociedade mesmo. E aconteceu então que a gente inventou o Interbairros, né? Tinha esses campeonatos, então tinha aquela rivalidade, né? Botafogo, São José. Geralmente não terminava os jogos, né? Confusão, né? Mas era muito divertido aí. Hoje eu fico feliz que alguns atletas, ex-atletas meus aqui, que já estão jogando já em algum segundo quadro e tudo mais do Botafogo. Então, é uma distância entre 14 até os seus 20 anos, é uma distância um pouco longa. Porém, eles me dão um apoio muito grande aqui na questão de cortar grama, na questão até dos vestiários também, eles sempre colaboram comigo, né? Em sempre que eu peço algo, então eles são super solícitos comigo nesse projeto, né? Que nada mais é do que são os futuros, né, atletas deles. Então a gente faz essa balança, né, para que todo mundo possa sair bem.